Olá, tudo bem? O Campeonato Catarinense chega à última rodada da sua primeira fase neste sábado. Tem time tradicional brigando para não cair para a segunda divisão, tem luta por vagas na Série D, tem apenas 2 vagas em aberto entre os 8 do mata-mata. E olha, tem muita coisa na última rodada. Mas antes de falar sobre isso, não esqueça, inscreva-se aqui no nosso canal, dê aquele like, dê aquele joinha, participe com a gente. Tem muito conteúdo legal nesse final de semana aqui no nosso Podcast Sul. Pós-jogos das rodadas do Catarinense, do Gauchão, do Paranaense. Semana que vem tem Grenal, tem a resenha na segunda-feira. Olha, tem muita coisa legal. Curta, participe conosco, se inscreva aqui no canal do Podcast Sul. Bom, gente, o Campeonato Catarinense vai ter nesse sábado, às 4h30 da tarde, a última rodada da fase de classificação. Campeonato Catarinense que tem 12 equipes, turno único, todos contra todos. Os 8 primeiros se classificam para o mata-mata, primeiro contra o oitavo, segundo contra o sétimo, e os 2 últimos caem para a segunda divisão. Confira a classificação e a gente vai dar o panorama dessa última rodada. Vamos lá, 6 times já estão classificados. O Brusque é o líder com 23 pontos, em segundo o Hercílio Luz com 21, em terceiro o Camboriú, que tem 20 pontos, em quarto lugar o Concórdia com 17, a Chapecoense apenas o quinto com 16, Figueirense é sexto com 14, esses estão classificados. O Marcílio Dias é sétimo com 12 pontos, não está classificado ainda, mas também não corre risco de rebaixamento. Aí tem o Barra com 10, o Próspera com 10, o Avaí com apenas 9 pontos, o Joinville com 8 e o Juventus, esse praticamente rebaixado, com 6 pontos ganhos. Aqui em Santa Catarina, os 8 primeiros se classificam e os 2 últimos caem para a segunda divisão do Campeonato Catarinense, que só começa, gente, em maio do ano que vem. Ou seja, quem cair tem o risco aí de ficar praticamente não, mais de um ano sem jogar. Vamos à rodada desse final de semana, desse sábado, todos os jogos às 4h30, que é o horário da TV aberta aqui no estado. Começamos com um jogo que eu acho que é o mais importante de todos. Barra e Joinville, que jogam no estádio do Marcílio Dias, em Itajaí. O Barra é o 8º colocado com 10 pontos. Se ganhar, ele classifica. Se ele perder, o Joinville escapa do rebaixamento e coloca o Barra numa situação de perigo, até com risco pequeno, é verdade, de rebaixamento. O Barra do técnico Matheus Costa tem uma campanha bastante irregular. Ganhou apenas 3 jogos no campeonato, até fez alguns jogos difíceis, contra o Brusque, por exemplo, mas vem de uma derrota por 4-2 para o Marcílio Dias. Já o Joinville vive a pior fase da sua história. Em 10 jogos, o Jack ganhou apenas uma partida e vem de uma derrota para o Brusque pelo placar de 3-1. O Joinville só escapa do rebaixamento vencendo o jogo. E aí, com uma vitória, ele até pode ter chance de classificação, vencendo porque ele passa o Barra, então aí escapa do rebaixamento. Mas o problema é cobrar do time de Gilmar Dalpozo uma vitória, de um time que em 10 partidas ganhou apenas e tão somente uma da Chapecoense. Outro jogo é o do Juventus, que enfrenta o Camboriú, o jogo será em Jaraguá do Sul. O Juventus, que é uma campanha também muito ruim, também com uma vitória só que tem 3 empates e 6 derrotas, tem 6 pontos. Esse precisa de um milagre. O Juventus tem que ganhar o jogo sobre o Camboriú e torcer para que o Avaí perca para o Hercílio Luz, e aí, mesmo assim, o Juventus tem que descontar uma desvantagem de 7 gols no saldo. Ou seja, o Juventus de Jaraguá, que aliás vai disputar a Série D desse ano, está virtualmente rebaixado. O Hercílio Luz, vice-líder, vai à ressacada para enfrentar o Avaí. O Avaí que, mesmo se perder o jogo, ele pode escapar do rebaixamento. O Avaí tem chance de classificação também. Até porque o Joinville enfrenta o Barra, se o Joinville perder ou até empatar, o Avaí não será rebaixado. Tem aquela questão de saldo de gols. O Hercílio Luz vem para essa partida com 5 jogadores a menos, todos suspensos pelo 3º cartão amarelo. O Hercílio fez tomou a iniciativa de, na última partida, forçar cartões amarelos para zerar os pendurados, para entrarem aí, limpos de cartões no mata-mata. O Avaí de Eduardo Barroca faz mistério, pode ter a volta do zagueiro Betão na dupla de zaga com o alemão e, além disso, o Lourenço, que é um jogador de ataque, pode aparecer na lateral direita. Isso porque Matheus Ribeiro, que veio da Chapecoense, está muito mal e é alvo de grande parte da crítica da torcida.
O Avaí, se vencer, vai a 12 pontos. Só que ele tem que torcer para que Próspera e Barra não vençam as suas partidas, para que ainda possa entrar na 8ª colocação e possivelmente ou provavelmente enfrentar o Brusque. O Concórdia vai até Balneário Camboriú para enfrentar o Próspera. Aqui nós temos mais um confronto de time desesperado. O Próspera, que é de Criciúma, mas que nesse campeonato pulou literalmente de galho em galho no campeonato estadual, jogou em Tubarão, jogou em Florianópolis, mandou jogo em Joinville, em Jaraguá do Sul, chega agora ao seu 5º estádio diferente como mandante. Vai jogar no recém-inaugurado estádio de Balneário Camboriú contra o Concórdia. O Próspera tem 10 pontos. Se vencer, ele também escapa do rebaixamento. E se chegar aos 13, também pode conseguir a classificação. Mas aí depende de um tropeço do Barra contra o Joinville e também depende que o Marcílio Dias não vença ou perca para a Chapecoense, não pode nem empatar, porque o Marcílio Dias tem 12 pontos ganhos. Marcílio, que joga em Chapecó contra a Chapecoense. Chapecoense já classificada em 16 pontos. Tudo indica que a Chapecoense vai enfrentar o Concórdia na próxima fase. Mas uma vitória pode fazer com que a Chape seja 4ª colocada e enfrente o Concórdia com a vantagem do segundo jogo dentro de casa. O Marcílio Dias tem 12. Ele não está classificado, mas também não tem risco nenhum de rebaixamento. Possivelmente com um empate, ele consiga a classificação com 13 pontos. Isso porque ele tem vantagem no saldo de gols contra Barra, Próspera e abriria um ponto de vantagem sobre o Avaí. O jogo será aí em Chapecó. Passamos um resumo. Aqui nós temos uma situação, falando sobre o campeonato em si, onde o Brusque vem de 7 vitórias seguidas, é um time talvez o melhor elenco da Série B, bem estruturado, inclusive está chegando reforços para o mata-mata do estadual e está se preparando bem para fazer uma boa Série B. Temos surpresas, como o Hercílio Lúcio, muito bem montado por Raul Cabral, o Camboriú e o Concórdia. Também fizeram um bom campeonato. A Chapecoense vive altos e baixos. A Chapecoense teve uma boa fase na arrancada do campeonato, depois deu escorregadas e agora faz um campeonato apenas regular, porque tem 5 vitórias e 4 derrotas o Verdão do Oeste. O Figueirense, até desacreditado, mas com a vitória por 4-1 sobre o Avaí, o Figueira conseguiu a sua classificação e jogou o rival na crise. E a briga pelo rebaixamento. O Avaí, por ser o único catarinense na Série A, tem a obrigação de mostrar um futebol melhor. O técnico Eduardo Barroca mexeu demais no time, não conseguiu encontrar essa solução. De repente, até uma eliminação no Campeonato Catarinense poderá fazer bem ao Avaí, que vai ter uma intertemporada grande até a estreia no Campeonato Brasileiro. E o time precisa contratar. Mas a situação pior é do Joinville e do Juventus. O Jack, que disputou a Série A do Brasileiro em 2015, vive a pior fase. O time é muito ruim, trocou de técnico no meio do campeonato e Gilmar Dalpozo não consegue fazer esse time ter um mínimo de qualidade. No último jogo, o time perdeu por 3-1 para o Brusque que jogou em ritmo de treino no segundo tempo. E o Juventus, esse sim, praticamente rebaixado. E mais um detalhe, os 3 catarinenses que estão na Série D do Brasileiro neste ano fazem péssimas campanhas. Tanto o Juventus, quanto o Próspera, quanto o Marcílio Dias estão na parte de baixo da tabela e correm seríssimo risco de sequer ter vaga para disputar a Série D no ano que vem. Até porque Hercílio, Camboriú e Concórdia hoje jogam um futebol bem melhor. Vamos acompanhar essa última rodada do Catarinense. Os jogos acontecem neste sábado, todos eles às 4h30 da tarde. E você acompanha tudo aqui no Podcast Sul. Não esqueça de se inscrever, dar o seu like e compartilhar o nosso trabalho. Grande abraço e bom final de semana.